Olá a todos, eu sou Marina Andrade Lima, sou médica aqui em Blumenau, Santa Catarina, uma cidade brasileira, e trabalho no Hospital Dia do Pulmão, uma instituição 100% dedicada à doença pulmonar, ao tratamento das doenças pulmonares. Eu sou pesquisadora clínica, conduzo pesquisas há mais de 20 anos, tentando buscar novas alternativas terapêuticas para os pacientes que têm patologias respiratórias. Hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre asma. Vamos trazer algumas ideias, algumas experiências para dividir com vocês e tentar chegar a um melhor controle dessa doença, que é o que todos nós desejamos. Vou começar a explanação com alguns slides que eu vou dividir com vocês. Então, hoje, me coube falar sobre a promoção da asma e da vida ativa nas nossas comunidades, protegendo a nossa saúde. Mas primeiro a gente precisa entender bem o que é a asma. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que é exatamente a asma. Nós temos hoje uma organização internacional chamada GINA, Global Initiative for Asthma, e ela é uma organização que ajuda os médicos do mundo inteiro a compreenderem e estudarem a asma. E é dela essa definição que eu trouxe para vocês. Então, a asma ela é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. Esse conceito ele é extremamente importante para vocês entenderem por que a gente conduz o tratamento da asma numa determinada forma, de uma determinada maneira. Essa doença ela é definida por uma história de sintomas respiratórios como falta de ar, sibilos, que são aqueles chiados, aperto no peito e tosse, que podem variar no tempo e intensidade, sempre acompanhadas por uma limitação variável ao fluxo aéreo expiratório. Então, essa inflamação, ela determina uma diminuição do calibre das vias aéreas, ela deixa o espaço para o ar passar mais apertado, e é por isso que as pessoas asmáticas sentem esses sintomas de falta de ar, faz um barulho quando esse ar passa por dentro do pulmão, que a gente escuta e é o chiado, é o sibilo. A pessoa sente esse aperto, sente essa dificuldade para esse ar passar, e isso gera tosse também, muitas vezes com produção de secreção, produção de catarro. Mas o mais importante neste conceito de uma doença inflamatória é que ela não tem cura. Hoje nós não temos a cura ainda para a asma, mas nós temos controle. E é sobre isso que a gente precisa falar aqui para vocês, o controle desta inflamação. Outras doenças que vocês conhecem, como pressão alta, diabetes, também não tem cura. E, no entanto, a gente consegue o controle perfeito dessas doenças a partir de um tratamento correto e adequado. Como é que a gente pode controlar a asma? Sendo uma doença inflamatória, a gente precisa fazer anti-inflamatório, né? E como ela é uma doença que aperta essa via aérea, que diminui essa via aérea, a gente precisa utilizar também broncodilatadores para que eles consigam abrir essa via aérea. A grande sacada, a grande ideia da indústria farmacêutica foi conseguir colocar essas medicações em dispositivos inalatórios, que a gente chama de bombinhas, ou dispositivos inalatórios, ou sprays. Então, há várias formas de chamar, e eu vou continuar chamando de bombinha, porque aqui no Brasil é o termo que a gente usa mais corriqueiramente. Então, são medicações inalatórias que vão chegar exatamente no lugar que está inflamado, que são os brônquios, dentro do pulmão,
e elas não saem dali. Então, hoje as medicações são extremamente seguras e elas quase não têm efeito colateral. Existem, claro, efeitos colaterais relacionados ao caminho que essas medicações fazem para dentro do pulmão, porque elas vão ser inaladas pela boca, vão ter que passar por dentro da cavidade oral, por dentro da garganta, até chegarem no pulmão e conseguirem se difundir, se disseminar. Então, a gente tem, por exemplo, como um efeito colateral, rouquidão, afta, às vezes candidíase na boca, que aqui no Brasil a gente chama de sapinho. Então, são doenças que ficam, efeitos que ficam relacionados só à passagem da medicação. Mas a gente vai ver um pouco mais adiante que efeitos antigos de outras substâncias mais antigas a gente hoje não encontra. Então, a gente controla a asma fazendo as medicações de uso diário, que são as que a gente chama uso contínuo ou manutenção, e a gente também tem medicações inalatórias que a gente chama sob demanda ou SOS, que são aquelas para a gente utilizar na hora em que está dando o aperto, na hora em que está dando a falta de ar. É como se fosse uma febre. A febre, a gente faz uma medicação para abaixar, mas a febre não é a doença que a gente tem que combater. A doença que a gente tem que combater, por exemplo, é uma meningite, é uma pneumonia, e a febre é um sintoma. Na asma funciona da mesma maneira. A gente tem a inflamação, que a gente já explicou, e a gente precisa combater a causa, que é a inflamação, mas também combater o sintoma, que é a falta de ar, que é o que incomoda o asmático, que é o que dá a sensação ruim de falta de ar, de aperto no peito para o asmático. Então, hoje, a gente controla usando todo dia uma medicação anti-inflamatória, que é o corticoide, inalada, e a gente associa isso, na maior parte das vezes, aos broncodilatadores, para a gente ter o alívio dos sintomas que a asma causa. Existe também a necessidade de todo asmático ter o seu plano de ação. O que fazer quando eu tenho uma crise? O que fazer quando eu descompenso a minha asma? Porque muitas vezes, quando ele está em crise, ele não consegue falar, ele não consegue explicar. Então, é importante ele não entrar em pânico e ele ter, junto do seu médico, um plano de ação. Ter por escrito aquilo para que ele possa colocar num lugar visível aos familiares, visível a outras pessoas, e as pessoas poderem ajudar e saber o que deve ser feito na hora de uma crise. Então, a gente controla a asma dessa forma. Remédio todo dia e a ajuda de um plano de asma para quando tiver uma crise, para quando a pessoa tiver uma descompensação. Além disso, é importante a gente fazer outras coisas complementares. Cuidados ambientais. Então, há pessoas que têm alergia, há pessoas que têm dificuldades com algumas outras situações do meio ambiente que são importantes a gente ter cuidado. A gente não precisa ser obsessivo, os asmáticos não vão viver em bolhas, nós médicos precisamos transformar o asmático em uma pessoa apta a lidar com tudo isso, mas não significa que a pessoa não possa ter alguns cuidados. Então, por exemplo, evitar produtos de limpeza com odores fortes, evitar carpetes, porque moram os ácaros ali nos carpetes, brinquedos de pelúcia, no caso das crianças, porque os ácaros também gostam muito de entrar nos brinquedos de pelúcia, decoração da casa com muitos tecidos, por exemplo, cortinas, colchas, tapetes, isso a gente pede para que o asmático alérgico procure evitar. Além disso, a gente precisa também lembrar que o asmático, como a gente mencionou, não vive numa bolha. Então, ele não tem que cuidar apenas do ambiente doméstico. Esse é o mais fácil de fazer, porque ali ele controla. Mas ele precisa sair, ele vai para a escola, que essa criança vai para a escola, o adulto vai para o seu trabalho. E, a partir disso, a gente precisa também entender o contexto dessa exposição ambiental. Muitas vezes, essa asma não está controlando porque o ambiente de trabalho ou o ambiente da escola dessa pessoa não está ajudando.
Então, a gente precisa investigar esse ambiente, o asmático precisa prestar atenção nesses ambientes para ele saber o que eventualmente pode não estar contribuindo para um bom controle da sua asma. Uma coisa extremamente importante, asma e tabagismo não combinam. Asmático não fuma, asmático não pode entrar em contato com a fumaça do cigarro, porque o cigarro gera uma inflamação adicional no pulmão. Então, a gente vai tratar um pulmão inflamado e se a pessoa fuma ou se ela se expõe à fumaça do cigarro, a gente vai ter mais um fator contribuidor para inflamar esse pulmão. Então, fica uma guerra desigual. A gente vai tentar fazer a anti-inflamação e a pessoa continua provocando mais inflamação a partir do cigarro. Uma vacinação regular. A gente hoje sabe que uma causa importante dos descontroles, das crises de asma, são os vírus, né? Então, é importante que os asmáticos façam as vacinações contra a influenza e eu espero que em breve contra a Covid, também 19, para que elas não se exponham a mais um fator que possivelmente pode descompensar essa asma. Poluição ambiental. Esse é um tema que vem sendo cada vez mais conhecido, debatido, discutido e estudado entre nós pneumologistas, porque a gente entende que hoje o ar das cidades grandes é um ar muito ruim. E para o asmático isso é mais difícil. Então, a gente tenta controlar o ambiente da casa, a gente tenta controlar o ambiente da escola ou do trabalho, mas o asmático vai para a rua, ele tem que andar, ele tem que sair de casa e chegar no trabalho, ele tem que ir no ônibus, ele tem que dirigir no trânsito. Então, a questão da condição atmosférica desse ar também é importante. A gente precisa ter uma conscientização política para que a qualidade do ar dentro das cidades melhore. Comorbidades, a gente tem várias outras doenças que podem impactar o controle da asma, refluxo, apneia do sono, condições cardíacas, bronquiectasias, outras doenças, rinite, sinusites. Então, o médico precisa também estar atento e o paciente referir todas as doenças que eventualmente possam estar associadas para a gente conseguir controlar, tratar todas elas e aí sim atingir o melhor controle da asma. Obesidade hoje é um dos principais fatores de comorbidade dos asmáticos. A gente já sabe, por exemplo, que o tecido adiposo é um tecido inflamado, é um tecido que entra para contribuir na inflamação e essa inflamação do pulmão fica perpetuada. Então, a perda ponderal, a perda de peso é importante sim, não por uma questão estética, não é apenas para o asmático ficar bonito, mas porque a gente já sabe que a inflamação do tecido gorduroso, ela impacta na inflamação respiratória. E emoção. Hoje a gente sabe também que o principal deflagrador de não controle, ansiedade, raiva, e em alguns asmáticos até mesmo uma super alegria, uma super gargalhada, quando a pessoa está muito feliz, pode desencadear a asma. Então, saber que não é difícil a gente controlar as emoções, mas entender já ajuda, porque na hora em que vier a ansiedade, na hora em que vier o pânico, na hora em que vier a angústia, que a pessoa aprenda a ter um controle, a ter calma, para aquilo não gerar mais falta de ar e esse descontrole ficar maior. Hoje, a gente tem algumas maneiras de saber se a nossa asma está controlada ou não. Nós temos alguns questionários que são utilizados por nós médicos nas consultas, fazendo perguntas para os pacientes para ter uma ideia do grau de controle, e a gente divide essa asma em 3 tipos. A asma que está controlada, a asma que está parcialmente controlada e aquela que está totalmente não controlada. Porque é a partir dessa ideia que a gente vai ajustar o tratamento do paciente com maior número ou uma dose elevada das medicações e que a gente vai poder fazer o step down, diminuir a dose dessas substâncias na hora em que a gente consegue um bom controle. Notem que a gente não está falando novamente de cura, a gente está falando o tempo inteiro de controle. Se a gente tira todo esse suporte,
e simplesmente esquece, a gente provavelmente vai ter um grande descontrole dessa asma. Então, esses questionários, eles são importantes para o conhecimento do asmático, são disponíveis hoje na internet, vocês podem acessar, vocês próprios podem se perguntar, se questionar a respeito de todos esses itens aqui, para ter uma ideia do próprio controle da asma de cada um. Eu queria falar também um pouco sobre os mitos da asma, que são perguntas que vários pacientes já me fizeram e que a gente precisa ir explicando e tirando ideias erradas, ideias antigas, ideias equivocadas a respeito da asma. Na primeira delas, esporte de asmático é natação? Não. Pode ser natação, mas pode ser qualquer esporte. A atividade aeróbica, ela faz muito bem para o organismo e ela ajuda a combater a inflamação de uma forma geral. Então, o asmático, ele precisa fazer uma atividade esportiva aeróbica para ele ser uma pessoa saudável, independente da questão da asma. Antigamente, achava-se que a natação era realmente o esporte do asmático, mas a gente descobriu que não, e às vezes ela pode até piorar a asma, porque se é uma piscina gelada, se é uma piscina de água não salinizada, mas clorada, isso pode ter dificuldades para a respiração desse asmático. Então, as mães podem ficar tranquilas, elas não são obrigadas a colocar seus filhos na natação. Ele pode jogar futebol, ela pode fazer dança, pode fazer balé, pode até jogar peteca, não importa. O esporte é aquele que a pessoa gosta e ela consegue fazer com regularidade, não necessariamente apenas a natação. Mas como fazer o esporte se eu tenho falta de ar? É por isso que a gente precisa, então, ajustar as medicações dentro daquela ideia do controle, um controle melhor, um controle mais difícil, mas a gente vai ajustar as medicações e sempre existe a possibilidade da pessoa fazer a medicação inalatória de alívio, né, o broncodilatador de alívio, de curta duração, antes de iniciar a atividade esportiva. Então, se eu vou fazer uma caminhada, se eu vou começar a nadar, se eu vou dar uma corrida, se eu vou iniciar o meu karatê, o meu judô, eu inalo o meu broncodilatador e aquilo vai preparar o meu pulmão para aquelas próximas horas ele trabalhar no melhor dele. Animal de estimação de asmático é peixe ou tartaruga? Não, pessoal. Graças a Deus a medicina evoluiu também e as pessoas podem ter o animal de estimação que elas quiserem. As crianças podem ter seus cachorros, podem ter seus gatos, desde que o animal seja um animal higienizado e não fique dentro do quarto, de preferência da criança ou do adulto. Então, nada de dormir na cama da pessoa, nada de ficar dentro do quarto, tem que ser um animal higienizado e a casa tem que ser uma casa limpa. Se a gente consegue juntar todas essas condições, o cachorro e o gato vão ser muito bem-vindos. Posso tomar leite? Pode. O leite não tem a ver com asma. Ele pode ter a ver com uma intolerância à lactose, com outras circunstâncias, que podem até ser comorbidades da asma, mas ele não interfere diretamente na asma. Bombinha vicia e mata? Não. Bombinha é uma forma de dar o remédio. O spray, o dispositivo inalatório, é uma forma de dar o remédio. Então, essa forma é como se fosse comprimido, é como se fosse supositório, é como se fosse injeção. O que importa é o que vai ali dentro, são as substâncias que vão dentro desse dispositivo, ou os anti-inflamatórios ou os broncodilatadores. Não vicia, a pessoa apenas fica com essa impressão quando ela está usando apenas uma medicação de resgate, porque a medicação de resgate tem um tempo curto, e quando esse tempo termina, se a gente não tem o tratamento da inflamação, a pessoa vai voltar a ter o sintoma da falta de ar. Aí ela vai usar mais, e aí ela vai ficar num ciclo vicioso de usar mais medicação de demanda, SOS, ao invés de ir lá e fazer a medicação do tratamento. As duas vão dentro do dispositivo inalatório. Então, não vicia, não dá problema no coração e não mata. Tá? O que mata é a asma e a gente vai falar um pouco sobre isso adiante. Criança que usa corticoide não cresce? Não, isso também a gente já aprendeu. As crianças, elas quando usam os corticoides inalatórios,
elas às vezes apresentam o crescimento um pouco mais lentificado, mas elas no final vão chegar na mesma altura de alguém que não tem asma e não usou o corticoide inalatório. O mesmo não acontece com as formulações orais, e essa hoje é uma briga que nós temos com relação aos corticoides que são dados de forma disseminada por todos, e as mães, inclusive, acham que o xarope de corticoide não tem problema, e sim tem medo do spray de corticoide. Essa ideia está errada. O spray de corticoide é seguro, o xarope de corticoide vai dar efeito colateral. Então, a gente deve procurar evitar as formulações orais injetáveis e a gente deve privilegiar as inalatórias, como a gente já explicou aqui. Corticoide engorda? Se for o injetável, se for o oral e usado por longo prazo, sim. A pessoa faz um edema, a pessoa ganha massa gordurosa. Mas, se for inalatório, não. A gente não tem esse efeito. E eu queria trazer para vocês algumas coisas aqui para que vocês tenham uma ideia hoje do impacto da asma no mundo. Vocês sabiam, por exemplo, que aqui no Brasil a asma ainda mata 6 pessoas por dia? E no mundo em torno de 250 mil por ano, que hoje a gente tem uma estimativa de mais de 300 milhões de pessoas no mundo asmáticas. A asma ela pode começar em qualquer fase da vida, ela não é uma doença necessariamente da infância, e ela depende de fatores genéticos e da interação com o meio ambiente. Então, as pessoas só serão asmáticas se elas receberem a carga genética do pai e da mãe, e se houver um ambiente propício para essa asma se desenvolver. Asmáticos não têm maior chance de pegar a Covid e não podem parar os seus remédios de manutenção para a asma. No início da pandemia, houve um receio de que os asmáticos fossem mais propensos a ter asma, mas ao longo desses meses a gente descobriu que não. E, por favor, não parem em nenhuma condição a sua medicação de manutenção. O corticoide inalatório é fundamental para manter o controle e a saúde do asmático. Se tiver dúvidas, consulte o seu médico, converse com o seu médico. Grávidas não podem interromper o tratamento da asma. A medicação é fundamental para esse pulmão da mãe ser saudável e conseguir levar oxigênio para esse bebê. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Nós conseguimos esse ano aqui no Brasil uma vitória muito grande. Nós, através da ABRAF, que é uma associação de pacientes que cuidam de pacientes com asma, fez uma aplicação para um projeto, nós nos inscrevemos para um projeto da Chest Foundation, que é a Fundação Americana de Cuidados de Tórax, e a gente teve a ideia de fazer um aplicativo para o celular interativo para crianças e adolescentes aprenderem a controlar a asma. Porque, veja bem, a criança e o adolescente sempre foram considerados incapazes, sempre foram considerados dependentes dos adultos. Mas o celular chegou para mostrar para a gente que não, que eles são capazes sim, e se a gente fizer da maneira correta, eles sabem se cuidar e eles podem ajudar o médico e os pais no melhor controle da asma. E a nossa ideia foi fazer um aplicativo que gerasse exatamente de uma forma lúdica, através de uma brincadeira, contando uma história, quais são as atitudes que essa criança vai aprender para ajudar no controle da sua asma. E isso, muito importante, sem depender de um adulto. Porque quando a gente depende do adulto, a gente cria mais um problema nesse tratamento, porque às vezes o adulto está ocupado, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, a gente não consegue que esse adulto observe essa criança ou esse adolescente 100% do tempo. Então, a ideia desse aplicativo é que a gente pudesse educar, assim como a gente está conversando aqui, as crianças e os adolescentes a respeito do problema que eles têm. É o corpo deles, eles precisam ter acesso ao conhecimento do que está acontecendo no corpo deles. E aí, além desse aplicativo, a gente também tem a ideia de fazer palestras em escolas explicando, além do aplicativo, né, mais conceitos de asma para essas crianças, esses adolescentes, os pais e os professores. Assim, na nossa cabeça, essas crianças, ao crescerem,
serão adultos mais saudáveis, asmáticos mais saudáveis e que terão um conhecimento muito melhor sobre a asma. Nossa felicidade foi grande, nós conseguimos ganhar esse grant, então a gente ganhou essa bolsa para executar esse projeto e eu espero em breve que a gente possa dividir com vocês esse aplicativo para controle da asma nas crianças e nos adolescentes. Por fim, eu queria que vocês levassem para casa essas mensagens. Asma é uma doença inflamatória e a gente precisa tratar dessa doença inflamatória com anti-inflamatório. O corticoide inalatório não é inimigo, é amigo. Porque a gente tem uma doença que não tem cura, mas tem controle. E o tratamento dela é corticoide inalatório. Asma e cigarro não combinam. Asmático, desista de fumar. Por favor, faça um bem para o seu pulmão. Leve uma vida saudável, alimente-se bem, durma e pratique atividades físicas regulares. A que você gostar, não precisa ser natação. Ninguém deve lembrar que respira, nem você. Asmático não precisa lembrar que respira. Asma mata, mas ninguém precisa mais morrer de asma em 2020. A medicina evoluiu, nós hoje temos substâncias que controlam e conseguem melhorar a qualidade de vida do asmático. Respirar é a primeira coisa e a última coisa que nós vamos fazer. Portanto, vamos cuidar da respiração no meio do caminho. Eu agradeço a vocês a oportunidade de dividir um pouco das noções de asma hoje aqui e queria convidar uma paciente asmática nossa, que é muito querida, que acompanha aqui no nosso serviço há muito tempo, para dividir a experiência dela com vocês e a gente fazer um bate-papo agora. Muito obrigada. Maria José, vamos lá? Meu nome é Maria José, tenho 73 anos e há 23 anos eu comecei a desenvolver a asma. Ela me limitou muito. Antes eu sempre pratiquei esporte, fui muito ativa. E ela foi se agravando com a medida que foi passando o tempo e eu não conseguia mais nem fazer as minhas atividades domésticas. Chegou a ponto de eu ter que contratar tudo para dentro de casa. E, fora isso, muitas idas a pronto-socorro, ao Hospital do Pulmão, onde eu tomava medicamentos injetáveis para me tirar daquela crise forte de asma. E assim foi cada vez se agravando mais e até muitos medicamentos eu tive que tomar, muitos. Chegou um momento que dá um desânimo tão grande que a gente tem vontade de largar tudo e deixa a asma tomar conta de tudo. Mas não é por aí. E como sempre no Hospital do Pulmão eu fui muito bem recebida pelos médicos e tive a graça de conhecer a doutora Marina, que me mostrou que ainda tinha solução a minha asma apesar da idade. E hoje eu digo que não tenho mais asma. Eu sou asmática, mas não tenho ela. Ela está bem controlada, porque tomo o medicamento, essas bombinhas inalatórias que faziam parte do meu dia a dia, e cada parte da minha casa tinha, uma ou duas, porque o meu pavor era grande de não tê-las no momento da asma, da falta de ar. Dentro do carro, eu tinha, quando eu e meu marido saíamos para uma festa, ele já dizia, me dá a bombinha para levar no bolso, porque eu era agarrada, eu dependia dessa bombinha. Hoje ainda faço uma broncodilatador, mas bem controlado, de manhã e à noite. E levo uma vida normal. Não é sacrifício para mim. Eu posso sair, eu sei aonde ir, eu cuido, evito, eu gosto muito de um carteado, mas evito porque tem muitos fumantes. Então, não quero ter contato com fumantes. E, assim sendo, com o apoio daqui do Hospital do Pulmão, que eu sou bem conhecida aqui, porque há 23 anos aqui todos os meses vinha, e chegava a ponto de, em 2018,
Eu vim 9 vezes fazer medicação num ano só. E a partir de março, que eu comecei a fazer parte dessa pesquisa da doutora Marina, eu reafirmo, não tenho asma, eu sou asmática, mas ela está bem controlada. E espero que esse meu depoimento sirva para muitos querer lutar para controlar essa asma. Na minha casa não existe carpete, não existe cortina, é uma casa bem simples, sem muitas coisas de decoração, porque me fazem mal e eu não quero isso para mim. Então, se todos pudessem conhecer esse projeto de se tratar da asma, de saber que a asma tem controle, e assim abraçar isso, nós temos direito a uma vida melhor. O medo, na primeira impressão, eu tive muito medo, porque eu conhecia que eu tinha alguns problemas pulmonares. Então, eu me isolei bastante, mas não quer dizer que eu deixei de viver. Eu continuei vindo ao hospital quando assim tinha que vir, para vacina, para volta ao médico, tranquila. E hoje, evito aglomerações, me cuido muito, mas sem aquele pânico terrível. Entendi. A senhora chegou a conhecer alguém que tenha pego a Covid e que fosse asmático? Não conheço ninguém, não. Não tive. É porque a gente percebeu que a Covid, na verdade, ela não atrapalhou tanto a vida dos asmáticos como a gente pensou originalmente. E hoje, aqui no nosso hospital também, nós disponibilizamos para os pacientes a telemedicina, a teleconsulta. Então, para aqueles pacientes que ficam inseguros de vir ao hospital e acham que estão num grupo de risco, há possibilidades da gente fazer essa consulta através do computador. Nós também temos um programa de acesso do paciente através do WhatsApp, do celular. Então, nós começamos a utilizar ferramentas tecnológicas para que a gente pudesse lidar e não deixar o paciente sem assistência. Nós temos pacientes de outras cidades para quem o deslocamento hoje é um pouco mais complexo, que têm sido atendidos através de teleconsulta, através de telemedicina. Eu queria que a senhora, por favor, falasse um pouco sobre a sua experiência com essa medicação mais recente que a gente tem utilizado, no caso da senhora, que é o imunobiológico. É uma medicação mais cara, é uma medicação que não é inalatória, são medicações que são injeções subcutâneas, mas que trouxeram também uma qualidade de vida para asmáticos mais graves. E eu queria saber da senhora, qual foi o impacto que esse tipo de medicação teve na sua vida? Qual foi a dificuldade que a senhora encontrou para ter acesso a essa medicação? Sim, ela chegou num momento que eu estava muito desesperada, que já tinha feito de tudo e não conseguia controlar essa asma. Estava vindo muito ao hospital do pulmão. Aí o meu médico, o doutor Marcel, me encaminhou à doutora Marina e ela me explicou a possibilidade que eu tinha de entrar com essa medicação. Prontamente eu aceitei e as 3 primeiras doses a gente recebi gratuitamente. Depois eu tive que lutar para conseguir, porque o plano de saúde não paga esse medicamento. E eu tive que lutar e ganhei na justiça. E assim estou fazendo a aplicação desse medicamento. E que a partir da primeira dose que eu recebi desse medicamento, eu já comecei a sentir melhora. Eu já comecei a ver que a asma estava começando
a regredir e que eu já estava bem melhor. Hoje eu já vou para a aplicação da 6ª dose e me sinto muito bem mesmo. E a senhora vê a dificuldade que foi conseguir uma medicação que a medicina avançou e que interrompeu o ciclo de descontrole da asma e o ciclo de ter que vir ao pronto-socorro 9 vezes durante um ano para receber medicação na veia, para receber corticoide na veia, com todas as dificuldades e os efeitos colaterais que o corticoide traz na veia. A gente não está falando do inalatório, mas a importância também dos pacientes se unirem, se tornarem fortes e exigir a disponibilidade nas redes de saúde de todos os países, em centros de referência, dessas medicações, porque elas mudam a qualidade de vida da pessoa. Totalmente muda. Tanto é que eu voltei a fazer caminhadas, eu voltei a nadar, e não tenho mais falta de ar. Só um parênteses, doutora Marina. Na minha casa tinha uma janela que faltava o vidro. E quando meu marido tentava botar, eu dizia, não, pelo amor de Deus. É ali que eu me sentava quando eu perdia, quando eu me dava o acesso de asma à noite, eu sentava diante daquela janela para receber ar. Era uma coisa assim, hoje quando olho aquela janela fechada, me sinto assim, muito bem, uma grande vitória. Que legal, dona Maria José, que legal, muito bom mesmo. Asmáticos, não precisa morrer de asma em 2020, é uma doença controlável, é uma doença perfeitamente tratável, a gente só precisa fazer as coisas corretamente e dá certo, como deu para a dona Maria José. Dá mesmo. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de conversar sobre asma hoje com vocês. Esperamos ter ajudado, esperamos ter trazido informações pertinentes e que ajudem todos os asmáticos que nos escutam. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de passar esse conhecimento, isso que eu vivi e que todos podem viver, com certeza.